motivo de muita alegria de estar aqui essa noite para proclamar aquilo que já está revelado nas Sagradas Escrituras, a nossa regra de fé e prática, a Bíblia. Então, é um motivo de muita alegria de ter essa oportunidade, pela misericórdia de Deus, estar aqui, nesse altar, que é santo, e possamos ser iluminados através do Espírito Santo de Deus, com essa palavra que irá ser ministrada a nós nessa noite, não só aqui, nossos irmãos que estão presentes, aqueles que estão em casa, essa transmissão do culto online, na rede social, no Facebook, no YouTube, no nome de Jesus. O tema eu coloquei sobre plenitude em Cristo, que está lá em Filipenses, capítulo 3. A gente vai discorrer esse capítulo, essa carta aos filipenses, aos irmãos filipenses. Você pode estar acompanhando aí na sua versão, na sua Bíblia. A versão que eu vou estar falando aqui é a Almeida Revista Atualizada. Então você pode estar acompanhando na sua Bíblia ou no seu smartphone, como os crentes de Bereia, como bons crentes de Bereia, seguir esse exemplo. Porque Paulo fala nessa carta para sermos imitadores daqueles irmãos valorosos, daqueles irmãos que têm comprometimento com a palavra, têm comprometimento com o Evangelho. Então, vamos seguir esse exemplo de Bereia, ler as Sagradas Escrituras, no capítulo 3 de Filipenses, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me cansa e é segurança para vós os outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Em outras versões aí, na sua versão que você está acompanhando, estrume ou esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles, esse D minúsculo, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem
de até subordinar a si todas as coisas. Louvado seja Deus, palavra do Senhor. Que Deus possa nos dar um entendimento através desse capítulo de Filipenses, no nome de Jesus, mais uma vez. Interessante que nesse verso 1, ele diz, na sua abertura desse capítulo, para alegrai-vos no Senhor. E eu grifei aqui, escrever as mesmas coisas. Então estamos aqui, todos os domingos, cultuando a Deus. Hoje, nossa querida e amada irmã Aldaleia esteve hoje dando um estudo aqui da EBD. Um estudo que já foi feito pelo nosso pastor. Uma série, repetindo o quê? As mesmas coisas. Então isso, o apóstolo Paulo falou aos seus irmãos também em Filipenses que não cansava de dizer as mesmas coisas. Para quê? Para nos admoestar, para nos alertar, para ficar firmes no combate, nesse mundo que nós vivemos. Porque saímos daqui e voltamos para os nossos lares, é uma luta constante, é uma luta diária, seja em casa, seja no trabalho, seja na vida, em qualquer âmbito. Então, assim, eu grifei essa palavra e hoje a irmã Aldaleia, ela deixou essa mensagem de escrever as mesmas coisas. Interessante. A introdução dessa carta, escrita por Paulo à comunidade cristã em Filipos, importante cidade da província romana, em Macedônia, Paulo se tornou pregador de um evento cujos seguidores foram anteriormente vítimas de sua perseguição. Então ele foi para um povo onde ele perseguia aquele povo, antes de ter aquele encontro tão maravilhoso na estrada de Damasco com Cristo. Ele se define como servo de Cristo. Essa carta aos Filipenses é um escrito unitário, cuja finalidade é instruir a comunidade sobre o essencial da vida de Cristo. Para tal fim, Paulo apresenta o exemplo de Cristo, a experiência que o apóstolo Paulo teve, sua dedicação, seu empenho, sua luta, sua constância, mesmo sendo preso, ele se alegrava e passava isso para os outros irmãos. A carta aos irmãos filipenses é sobre Cristo na nossa vida, é sobre Cristo na nossa mente, Cristo como nossa meta, alcançar o quê? É o tema de hoje, a plenitude somente em Cristo, não tem outro meio, não esse caminho aqui, esse caminho da direita, esse caminho da esquerda, não, é um só caminho, que nos leva, que vai nos levar à plenitude em Cristo Jesus. Então, na nossa mente, como meta, Cristo como nossa força, alegria através das bênçãos, das vitórias, por que não essa alegria? E também nos sofrimentos, por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que temos sido ensinados e moldados a se tornar como exemplo dele. Então, através das circunstâncias que estamos passando nesse tempo, as adversidades, das lutas diárias, somos ensinados em algo. Somos ensinados, temos experiência através dessas lutas diárias, constâncias adversas que atravessam o nosso dia a dia. E lá em 1 Pedro 4,13 fala sobre isso. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vos exultem com grande alegria. Então, essa carta foi escrita, como falei, durante a prisão de Paulo em Roma, esse sofrimento que ele passou, 30 anos após a ascensão dele, de Cristo. E essa palavra, quando ele fala no início de alegrai-vos, ela aparece 16 vezes nessa carta aos Filipenses. Então, ela ensina para a gente a segurança e saber que temos irmãos que estamos juntos ali, um intercedendo pelo outro, um orando pelo outro. Estamos aí vivendo uma pandemia global, vários entes queridos, amigos, irmãos, perecendo. Então, o nosso sentido nesse tempo
é clamar por graça, por misericórdia, é dar uma palavra para essa pessoa que está perdendo seu ente querido, é para dar uma palavra a essa pessoa que está desempregada. E também não só com palavras, com ações, como foi com Epafrodito lá em Filipenses 4. Epafrodito, ele foi encarregado de levar o presente em dinheiro ao apóstolo Paulo, para servir de interesse aos irmãos filipenses. Paulo o chama de irmão, cooperador, espírito de companheirismo, companheiros de lutas, que representam os cristãos lutando lado a lado aos furiosos ataques do paganismo, que a gente vai ver mais à frente aqui, porque já explica isso no 2º versículo. Acautelai-vos, cuidado, algumas versões aí, cuidado. Pois já no 2º versículo, como eu estou falando aqui, Paulo fala sobre essa segurança, para ter cuidado com os falsos mestres, os falsos profetas, onde Paulo diz que são cães que pregam uma falsa circuncisão, uma falsa conversão. E tem ali, irmãos, em Filipos, que são verdadeiros. E Paulo, ele coloca as credenciais dele, dizendo que muitas pessoas querem se vangloriar de alguma coisa. Muitos daquele tempo, mantinham a lei, sabe, com fervor, com tudo. Eles dominavam aquilo ali, mas esqueciam de outros requisitos importantes do Evangelho de Cristo, do amor ao próximo. Ele mantinha a lei, perseverava as tradições, eles mantinham isso. Só que isso, o apóstolo Paulo, ele viveu isso. Como diz lá no verso 8, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, ele falou as credenciais dele, mostrando que ele conhecia totalmente a lei. Tanto isso que ele coloca lá no versículo, como fariseu. Ele valorizava essas coisas antes de ter conhecido a glória de Cristo. Então ele valorizava tudo isso. Antes lá, no povo, né, aos filipenses, ele perseguia aquele povo. E quando ele teve esse encontro verdadeiro com Cristo, mudou a história dele, mudou a vida dele. E não é diferente conosco aqui, meus irmãos. É uma nova vida com Cristo Jesus. Não seguimos os padrões desse mundo. A palavra é clara, não tem curva. Esse mundo, esse sistema já é do maligno. Ponto. Então temos que ser semelhantes a quem? Sermos imitadores de quem? De Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo fala aqui, sede meus imitadores. Quando ele fala em perfeição aqui, não é que ele é santo não, a perfeição é de você se aprofundar nas Escrituras, é se aprofundar no amor ao próximo, com ações, não só com palavras. É quando falar que vai orar pelo irmão, interceder, é para orar, é para interceder, no nome de Jesus. Paulo direcionou a atenção para os muitos erros que haviam entrado na igreja em Filipos. Então, assim, a sua fala se divide, a gente vai ver aqui em 3 pontos. Primeiro ponto vai do verso 1 ao 11. A preocupação do apóstolo Paulo com os legalistas. Guardai-vos dos cães. Falei aqui, dos maus obreiros. Eles guardavam a lei com tudo, com afinco. Eles criavam uns costumes, umas tradições que ultrapassavam aquilo que Deus já tinha escrito na sua palavra, do amor com o próximo, que se você não guardasse a lei, você não estava salvo. Se você não se circuncidasse no 8º dia, acabou, já era. Eles mantinham ali, sabe, na unha, que era aquilo ali, era tudo, e seguia aqueles ritos. Outra observação, os judeus, eles chamavam de cães, porque na lei, na época ali, eles consideravam aquele povo como animais impuros. Hoje a gente tem nossos animais, damos carinho, tratamos bem, mas Paulo fala que não é esses cães. Paulo fala quem eram realmente esses cães.
Esses cães que entendiam a obediência à lei como um caminho para obter e manter a salvação. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Esses cães, para ter cuidado com esses. Então, tudo, meus irmãos, que foge da palavra de Deus, tem que ser rejeitado. Tem que ser rejeitado. Está dentro das Escrituras? Beleza. Tem várias interpretações. Mas vamos seguir uma interpretação mais bíblica. A igreja presbiteriana central de Vila do Chala é uma igreja histórica, uma igreja reformada. Então temos que entender esses reformadores, a história da igreja. Eles prezavam o quê? As Sagradas Escrituras. Nada podia fugir das Sagradas Escrituras, da palavra de Deus. E eu até coloquei aqui, a gente lembra até do brado da reforma. Sola gratia, somente pela graça. Somente as Escrituras. Somente Cristo. Somente pela fé. Tudo é Jesus Cristo, palavra de Deus e ponto. Como esses legalistas, eles abraçavam essa lei e colocavam que aquilo era salvação, mas a palavra nos mostra que a salvação está lá, ó. Vamos ler? Efésios 2, do 8 ao 10. A salvação não é guardar a lei, se tornar um fariseu, como o apóstolo Paulo foi, antes de ter esse pleno conhecimento de Cristo. Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Louvado seja Deus. Esse que é o sentido, é pela graça que somos salvos. Amém, meus irmãos? Não é porque eu estou aqui todo domingo, eu trago minha família todo domingo aqui, estou salvo. Não, é vocês, nós, temos a ciência que temos um Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pagou um alto preço na cruz do Calvário para nos dar salvação, para nos dar a vida eterna. E só através do convencimento do Espírito Santo de Deus que vai ter esse entendimento, de reconhecermos que somos nada, que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Amém? E Paulo diz tudo isso, essa experiência, porque para ele era lucro. E esse lucro, essa vantagem, que ele perseguiu os cristãos, essa postura do apóstolo Paulo de conhecer a lei, esses costumes, essas tradições judaicas, ele considerou isso tudo como perda, como esterco. Para o quê? Para ganhar o conhecimento pleno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Lá em Isaías fala que todo o nosso entendimento, o nosso achismo, o nosso conhecimento, é como um trapo de imundícia. Não é nada comparado às Sagradas Escrituras, não é nada comparado ao que Cristo fez em nossas vidas. Por isso temos que glorificar com fervor essa salvação, evidenciar isso, colocar isso diante do próximo que está do teu lado, aquele que não conhece ainda o Evangelho, não só com palavras, mas com ações, com atitude, que mostra essa pessoa que você é diferente. Somos diferentes desse mundo, sim. Temos que ser diferentes desse mundo, sim, que cada vez está indo para o pior. E a Bíblia fala sobre isso. A eternidade, a alegria é nos altos céus, meus irmãos. Paz não vai ter aqui na terra, não. Lutas, como o apóstolo Paulo fez aqui, preso, pregando o evangelho da graça, falando do amor de Cristo, falando que ele foi alcançado por esse amor incondicional do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não é diferente conosco. Então temos que evidenciar esse amor com o nosso próximo, com a nossa parentela, dentro da sua casa, na vizinhança, dentro do seu trabalho. Não estou falando que é fácil, é difícil, é só com a graça e misericórdia de Deus em nossas vidas, para fazermos isso.
Amém? Segundo, né, a segunda fala vai do verso 12 ao 16, a necessidade em progredir na vida cristã. Paulo deixou o ataque aos legalistas para focalizar nos desafios de viver nesta vida, tendo em vista o que Cristo trará no futuro. Paulo não olhou para trás, nem permitiu que os seus fracassos passados colocassem isso como culpa, muito menos que os sucessos daquele momento tornassem complacente. Ele esforçou-se com o objetivo de tornar-se cada vez mais semelhante a Jesus. É isso que temos que ser, semelhante mais a Cristo. Estamos na mesma corrida, meus irmãos. Apesar das nossas falhas, como eu já falei aqui, vamos continuar prosseguindo no alvo, em direção ao objetivo final, que é se tornar mais semelhante a Jesus. Era isso que Paulo buscava, essa semelhança. E dizia para sermos seus imitadores como de Cristo. Como é bom a gente seguir exemplos de pessoas tementes, amorosas a Deus. Isso é bom, meus irmãos, de a gente reconhecer isso. Temos aqui um exemplo, nosso pastor, e outros, vários irmãos aqui, da nossa amada igreja. Sede imitadores, como de Cristo. E não estamos competindo com um prêmio terreno, mas pela recompensa final de desfrutar da presença dEle para sempre. Esse que é o real significado, meus irmãos. É desfrutar dessa eternidade com Cristo. É a certeza da salvação. Porque essa certeza da salvação, quem dá, é através do Espírito Santo de Deus, que testifica com o nosso espírito que somos salvos, que somos dEle. Tudo é dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nossa vida pertence a Ele. Amém? No nome de Jesus, temos que ter essa certeza no coração. Isso não é soberba nenhuma. Pelo contrário, reconhecemos que somos falhos, que estamos aqui precisando de um Salvador, que estamos aqui precisando de ajuda. Não tem ninguém especial diferente daqueles que estão lá fora, não. Antes, eu não nasci no berço cristão, antes eu estava lá fora. Mas pela graça e misericórdia, fui alcançado por esse amor de Jesus. Por que não agora levar esse evangelho para outros, no nome de Jesus, através do nosso testemunho de conversão? Como foi com o apóstolo Paulo. Se fosse o apóstolo Paulo hoje, nos nossos dias, perseguidor de cristãos, como é que ia ser? Esse é do inimigo, esse veio de Satã, matando a nós. Olha o que Deus fez na vida dele. Ser humanos, falhos, pecadores, que precisam dessa graça, dessa revelação de Cristo em nossas vidas. É isso, somos dependentes de Cristo. Terceiro ponto, Paulo ele tinha preocupação com os libertinos, vai do 17 ao 21. Vai do versículo 17 ao 21. A presença daqueles cujo modo sensual de vida estava minando a eficácia do Evangelho, levou Paulo a exortar os filipenses, a imitá-lo e aos outros que também viviam de acordo ao Evangelho. Então, aqueles irmãos, entre aspas, vivendo num modo de vida que não condiz com a palavra, que não condiz com uma real conversão, o apóstolo Paulo fala que são libertinos. Este aqui, descritos, não são os judaizantes, não, nem pagãos, mas libertinos que, de certo modo, estavam ligados à igreja. Eles interpretavam mal a liberdade cristã. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos. A palavra de Deus fala o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso já tem que estar na nossa mente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem toda convém. Será que convém isso aqui?
será que convém fazer isso aqui? Ou fazer aquilo ali? Os libertinos, eles interpretavam mal essa liberdade cristã. Eles não viviam como cidadãos do céu. Paulo, ele fala lá do 17 ao 21, fala que esses são inimigos da cruz. Não é o irmão Jefferson que está falando, não, é o apóstolo Paulo. A esses irmãos lá em Filipos, aos filipenses. Inimigos da cruz. Só que ele não fala com alegria, não, ele fala com tristeza, ele chorava por isso. Eles estavam em inimizade com tudo que a cruz representa. Muito triste isso. Pessoas que se diz cristãs, vivendo de uma forma não digna do Evangelho. Triste. Por isso que eu sou a favor, e falo isso, eu não estou me citando como exemplo, não. Quando eu, na minha caminhada cristã, no meu trabalho, eu falava com alguns irmãos ali, se você me enxergar fazendo isso ou aquilo, você vem e fala comigo. Você vem e me admoesta, me exorta, para não seguir o caminho errado. Temos que fazer isso, temos que ter essa humildade. Para não cairmos aqui, como o apóstolo está falando desses libertinos. E hoje a gente vê, meus irmãos, nos dias de hoje, o relativismo que tem adentrado nas igrejas do Brasil e no mundo. Tudo é relativo. Tudo é relativo, não há uma verdade absoluta. Como assim que não há uma verdade absoluta? A verdade está onde? A palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta. Eu não concordo. Então, você está no lugar errado. Você está no lugar errado, se você não concorda. Que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e a verdade absoluta. É ela que nos molda. É ela que nos ensina a ser uma pessoa digna do Evangelho, de proclamar com amor, também com a demonstração, com exortação, com sabedoria, mas através da palavra. Não é nada no meu pensamento, nem o meu achismo. Nem o que eu penso, não. É o que a palavra fala. E temos que seguir esse molde que é o Evangelho. Esses que vivem sendo seduzidos pela cultura imoral deste mundo, contra os princípios da palavra do seu Deus, contra princípios da palavra. O seu Deus, esse D minúsculo, o objeto supremo da sua preocupação desses irmãos, é o ventre. Sua suposta liberdade era realmente a escravidão, a vergonhosa concupiscência, pecado. Está lá, do verso 17 ao 21, a preocupação do apóstolo Paulo contra esses. E não é diferente, meus irmãos, nos dias de hoje. Ao sairmos daqui, nessa noite, aprendendo com o apóstolo Paulo, ouvindo a sua palavra, a palavra do Senhor, possamos colocar isso em prática no dia a dia, em nossas vidas. Digo isso por mim, porque eu estou aqui hoje ministrando a palavra para os irmãos, não só aqui, os irmãos que estão me assistindo no online. A palavra primeiro vem para mim, vem para o meu coração, vem para a minha mente. Eu só estou transmitindo aquilo que Deus já falou na sua palavra. Então ela primeiro, ela me exorta, me admoesta, me ensina a se tornar um cristão melhor, a saber responder algumas questões. Por que não? A gente tem que procurar entender. Eu fico feliz de jovens aqui procurar alguns assuntos para você se inteirar e saber responder de acordo com a palavra, não fugindo das Escrituras, nunca. Mesmo que as pessoas te chamem de bitolados, vocês são bitolados da Bíblia. Não sei se alguém já foi chamado. Amém, obrigado. Estou seguindo, prossigo para o alvo. Que o prêmio não é terreno, não é essa terra não tem que ficar me mostrando, esperando a resposta desse tempo terreno não, a premiação dessa terra não. É a premiação dos altos céus, da nova Jerusalém, da eternidade com Cristo. O sangue dele nos lava, nos redime,
da culpa do pecado, nos purifica. O corpo dele foi moído, transgredido por nós, pecadores, para nos darmos a salvação. Louvado seja Deus, a eternidade com Ele. Essa é a nossa certeza. Hoje estamos aqui. Mais de 500 mil mortos. Os noticiários estão aí. E pela graça e misericórdia estamos aqui, meus irmãos. Prossigamos no alvo. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É para isso que estamos aqui todo domingo, aprendendo a palavra de Deus, a cultuar, a glorificar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. É para Ele que exaltamos e glorificamos, no nome de Jesus. Finalizando, vale perder tudo por Jesus Cristo? Vale perder tudo por Jesus Cristo? Não precisem responder, tá? Não precisa responder, não. Os filipenses, assim como todo cristão, nós, a Igreja Presbiteriana Central de Vila dos Teles, devemos ter a plenitude somente em Cristo Jesus. É a nossa fonte de alegria. Cristo é suficiente. É os 5 solas. Cristo é suficiente. Ponto final. Plenitude, que é o tema dessa mensagem, somente em Jesus. E Paulo, ele não se cansa de repetir isso. Ele fala lá no verso 1, não cansa de repetir isso. Então, nós ouvimos nos cultos, nas programações da nossa igreja, na EBD, nos reencontros, nos PGs, a importância de seguirmos no alvo, no caminho que busca ser uma pessoa melhor, uma pessoa que glorifica a Deus em todas as coisas, que se desvia do pecado. Uma bomba. Que se desviam do pecado. Essa que é a luta constante, diária, a gente se afastar daquilo que vai te tirar do foco, do alvo que é Cristo Jesus, como foi com esses libertinos que a gente acabou de ver aqui. Que Deus nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido nesse tempo, meus irmãos, testemunhando, glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero deixar uma mensagem aqui, antes de terminar, que eu vi esses dias, é do pastor Josemar Bessa, que diz assim: igreja é o lugar onde pessoas culpadas se reúnem para serem lembradas de que são justas apenas em Cristo. Que Deus nos abençoe.